As sétimas mansões. Parte 2. Distinção entre união espiritual e casamento espiritual. Embora um favor assim sublime não possa ser inteiramente possuído nesta vida, falemos agora do casamento divino e espiritual. Nós o fazemos experimentalmente, pois se nos retirássemos de Deus, essa grande bênção seria perdida. Na primeira vez que Deus concede esse favor, Sua Majestade se agrada em se revelar à alma por meio de uma visão imaginária de sua santíssima humanidade. Ele assim o faz a fim de que a alma possa entender claramente um dom assim tão imenso. Para outros, ele pode aparecer em outra forma, mas para aquela de quem falamos, Teresa, Nosso Senhor se mostrou imediatamente após ter se comunicado em uma figura de grande esplendor, beleza e majestade, assim como estava depois de sua ressurreição. Ele lhe disse: agora é o tempo de considerares meus negócios como teus, e eu tomarei conta dos teus. Outras palavras foram proferidas que devem ser mais bem sentidas que faladas. Vocês podem achar que isso não foi nada novo, porque em outras ocasiões Nosso Senhor havia se apresentado a essa alma do mesmo modo. Mas essa apresentação foi tão diferente que a deixou totalmente desarmada e assombrada, pois essa visão veio com grande força e com palavras que ele mesmo disse. No interior de sua alma, onde ele se revelou a ela nunca antes havia experimentado visões assim como essas, pois vocês devem entender que há uma enorme diferença entre esta e as mansões anteriores. A diferença é tão grande como a que existe entre aqueles que estão noivos e os que estão verdadeiramente casados. Já mencionei que, embora essas analogias sejam usadas porque nenhuma outra mais apropriada pode ser encontrada, é preciso que se entenda que aqui o corpo não é mais lembrado senão pelo fato de que a alma estava fora dele. Entre o casamento espiritual e o corpo há ainda menos conexão, pois essa união secreta é realizada no interior central do castelo da alma, que deve certamente ser onde o próprio Deus reside. Nenhuma porta é necessária para entrar. Em tudo o que disse até aqui, os efeitos parecem ser causados por meio dos sentidos e das faculdades, e as representações da humanidade de Nosso Senhor devem, por certo, ser dessa natureza. Mas o que decorre na união do casamento espiritual é muito diferente, pois aqui Nosso Senhor aparece no centro da alma, não por meio de imagens, mas na convicção da fé. Essa aparição é mais sutil que aqueles que mencionei anteriormente. Ele aparece, assim como fez aos apóstolos, sem entrar pela porta, quando disse a eles: paz esteja convosco. João, capítulo 20, versículo 19 a 22. O que Deus comunica aqui à alma em um instante é um segredo tão íntimo, uma graça tão sublime, que a alma sente enorme alegria que não se compara a nada que eu conheça. Tudo o que posso dizer é que Nosso Senhor se agrada, naquele momento, de revelar à alma a glória que há no céu. E isso ele faz de modo mais sublime do que aconteceria por meio de qualquer visão ou outro deleite espiritual. Mas não pode ser dito ou compreendido do que o fato de que essa alma se torna uma com Deus. Sendo Ele mesmo um espírito, Sua Majestade se agrada de revelar o amor que tem por nós, mostrando a algumas pessoas a extensão desse amor para que louvemos a sua grandeza, pois Ele se comprometeu a unir-se a uma criatura de tal modo que, assim como marido e mulher não podem se separar, Ele nunca se separará da alma. O rei está no seu palácio, embora possa haver muitas guerras dentro de seu reino. Muitas coisas ofensivas podem ser cometidas. No entanto, ele, por conta disso, não deixa de estar em seu trono. Assim é aqui. Embora possa haver muitos tumultos e muitas criaturas venenosas nas outras mansões, e o barulho que elas fazem seja ouvido, no entanto, coisas assim não podem entrar nessas mansões. Nem a alma pode ser removida à força daqui. Embora elas causem dor à alma, algo assim não a perturbará nem a privará de sua paz, pois as paixões estão agora dominadas de tal modo que têm medo de entrar aqui porque sairão ainda mais mortificadas. O corpo inteiro está dolorido, mas se a cabeça está sã, nenhum mal pode ser feito a ele. Eu rio dessas analogias, pois elas na realidade não me satisfazem. Não consigo, contudo, encontrar melhores. Seja o que for que pensarem delas, eu disse a verdade.